Vamos falar um pouquinho de um trabalho lindo que acontece já há alguns anos e que faz uma diferença enorme, principalmente lá nas comunidades da região ribeirinha. Você sabia que aproximadamente 41,5% da população brasileira ainda tem cáries, ainda não sabe cuidar direitinho dos dentes e que isso pode afetar todo o nosso corpo, porque a saúde começa pela boca? Pois é, nesse contexto, o Barco Hospital Papa Francisco leva assistência à comunidade com todas as especialidades, mas também com a parte de odontologia. E olha, hoje eu tô com a doutora Kelly. Vem cá, doutora Kelly, que já esteve no Barco Hospital Papa Francisco e vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Vou sentar aqui com você. Pode sentar aqui no cantinho. Obrigada. Eu sento aqui e aí a gente já conversa. Primeiro eu queria saber da sua emoção e qual é o impacto que estar dentro do Barco Hospital Papa Francisco causa. A emoção é indescritível. Foram, assim, marcantes na minha vida profissional, porque lá você vê uma realidade que a gente não está acostumada, né? Então, assim, a gente chega lá querendo fazer um mundo de coisas, mas a gente sai de lá aprendendo muita coisa. Então, é emocionante. Você já esteve lá uma vez em uma expedição ou outras? Eu tive em 2 expedições em novembro, então eu fiquei praticamente quase o mês de novembro lá, participando de 2 expedições que houveram. Com a pandemia, eu ia em meses diferentes, mas aí a pandemia juntou tudo no mesmo mês e eu fiquei lá um tempo maior. Eu fiquei aqui olhando para o rostinho da doutora Kelly, percebendo o que ela falou e os olhos ficaram marejados, né? Porque realmente... Toda vez que eu lembro é emocionante. O que veio no seu coração nesse momento? É uma lembrança boa, é poder ajudar. São pessoas assim que necessitam muito. Um lugar onde eu cheguei, jamais imaginei que eu viria aquilo em 2020. Né? Muitas comunidades nem saneamento básico eles têm, acesso a quase nada e principalmente a saúde bucal quase... É impressionante que eles não têm nenhum acesso a nada, né? Nem escova, nem fio, muito menos prevenção. Então, o que eu me deparei lá foi com comunidades que precisavam muito desse atendimento, que estavam, assim, meio que esquecidas, eu acredito. Agora, é muito triste quando a gente para pensar que o Barco Hospital Papa Francisco ele faz um trabalho maravilhoso. Sim. A cada 15 dias sai uma expedição, mas aí a gente pensa assim, essa expedição supre toda a necessidade, mas não é a verdade, porque são muitas comunidades, né? Muitas. E a cada expedição vocês conseguem atracar o grande barco no local, atender ali algumas comunidades, mas ainda faltam muitas outras. Muitas, elas são muito distantes, então, e algumas comunidades pequenas, então o barco às vezes precisa de um tempo para chegar. Então a gente ficava às vezes numa comunidade o dia todo trabalhando e depois à noite já o barco já saía para chegar no outro dia e atender outra comunidade. Então assim, é um trabalho muito bonito e é um trabalho muito árduo, né? Porque são muitas pessoas que necessitam, muitas pessoas. Eu já conversei com outros profissionais da área de saúde que estiveram na expedição e eles contaram que a grande maioria vem num barquinho pequenininho, às vezes passa a noite inteira navegando num barco pequeno, como a gente consegue exatamente ver nas imagens, para chegar lá no Barco Hospital Papa Francisco, né? A dificuldade de acesso deles é muito grande, né? E mesmo assim eles vêm de todas as áreas mais próximas, eles já se programam para chegar lá, porque esse atendimento para eles faz muita diferença. Apesar de que eu já ouvi também relatos de que eles são felizes, de que eles são extremamente gratos. Isso é um aprendizado para quem está trabalhando, né? Muito. A gente ouvia coisas lá, depoimentos deles mesmos, que nos emocionavam bastante, né? Houve um depoimento de uma das expedições que eu estava, e que uma repórter que estava fazendo um documentário da TV Aparecida, e ela chegou no almoço e sentou com a gente e começou a chorar, né? Aí a gente falou, mas o que foi? Então, aí ela disse assim, que ela passou por um senhor que estava lá numa comunidade que não tem acesso a nada, nem saneamento básico, nem água potável, né? E muitas dificuldades, e ela falou como ele se sentia naquela região.
E ele disse para ela assim se ela já havia lido a Bíblia e se ela já tinha ouvido falar da Terra Prometida. Ela falou que sim. Ele disse assim, é aqui. Então, para eles... Toda arrepiada. Aí a gente não tem o que dizer. Então, esses relatos emocionam bastante. A presença de Deus, ela se faz em qualquer lugar. Na verdade, ela a gente sente no nosso coração. E a gratidão deles é no gesto. Eles falam muito pouco, são bem tímidos, né? Mas um abraço que eles dão já muda completamente o nosso estar lá, sabe? E de toda forma, apesar de tudo isso, eles precisam desse cuidado com a saúde. Sim. Porque assim, gente tem dor de dente, gente tem cárie, gente tem canal no dente, a gente precisa de uma extração. Eles têm muita dor, né? Então, e eles não têm acesso a nada, e tudo é muito longe. Santarém é muito longe, ainda Óbidos, que é uma cidade próxima ali, não tinha hospital. Foram os freis lá de Jaci, né, que reativaram o hospital de lá, que é um pouco mais próximo para eles. Mas é uma realidade muito, muito triste nesse sentido de acesso mesmo. E olha, gente, esse trabalho ele não pode parar. Muito pelo contrário, ele precisa ser multiplicado, porque a necessidade é muito grande, né? A gente precisa de mais expedições, de mais barcos, e por conta disso, é um pouquinho de cada um, é o coração aberto de cada um. Eu penso assim, quando a gente conversa com um profissional da saúde, quando a gente mostra esse trabalho lindo, imagino que muita gente que está nos assistindo fique com vontade de estar lá. Sim. Mas para o profissional da área de saúde, e como é que a gente vai? A gente vai através da nossa doação, a gente vai através do nosso amor, das nossas orações. O melhor é dos três juntos. Talvez você fale assim, mas é que eu não tenho dinheiro. A gente não está pedindo nada, a gente está pedindo R$1. Nada, um pouquinho. Mas vai fazer a diferença, a minha gotinha? Faz muita diferença, muita diferença. Até para os profissionais poderem se dedicar, né, ficarem lá. Para eles mesmos, eles se alimentam lá. Então, assim, existe todo um trabalho muito grande para que a gente consiga fazer um atendimento de qualidade. Porque o Barco Hospital vai com vocês profissionais de forma voluntária. Voluntária. Vocês graciosamente não ganham nada. Ninguém recebe nada. Mas tem uma estrutura Tem uma estrutura, sim, porque a gente se alimenta lá, a gente fica lá no barco, fora quem tá lá, né? Então, precisa de toda essa estrutura. A gente dorme no barco e tudo fora o barco em si, né? Fora o combustível, fora a manutenção, fora tudo. Sim, tudo isso. Então, é muito importante. Barco Hospital Papa Francisco precisa de mim e precisa de você. Ajude o barco, eu vou até passar para você já agora. Tem um QR Code, vou pedir para colocar na tela. ajudeobarco.com.br. Entre no site, tem várias formas para você fazer a sua doação, uma doação necessária. ajudeobarco.com.br, tá? Se você entrar no site, você automaticamente já vai ter todo o caminho para fazer a sua doação. Aí, tá entrando aqui o QR Code. Através desse QR Code, se você abrir a câmera do seu celular, você já vai um lugar fácil para você entender como tudo isso funciona. E você vai ser convidado a entrar num grupo de WhatsApp, vai receber atualizações do que é que está acontecendo, de como estão sendo as expedições em tempo real. Gente, esse é um trabalho lindo. A doutora Kelly Cristina Garcia, que é dentista, ela foi para lá, ficou impactada. Sim. Fez muitas coisas, eu imagino, porque você ficou em 2 expedições seguidas. Sim, muita coisa. Atendeu quantos pacientes, mais ou menos, ao dia? Perdeu a conta? Uns 20, 15. Eu tenho números aqui tem um número do total da expedição. Vou pedir para a produção colocar na tela e eu vou passar isso para você, porque realmente é impactante o que eles fazem. 125 mil atendimentos realizados. Você tem noção? 125 mil atendimentos realizados. Mais de 20 mil procedimentos odontológicos. Mais de 78 mil consultas médicas gratuitas para o povo ribeirinho da Amazônia. Mais de 55 mil kits de medicamentos doados. Esse trabalho é lindo e depende de você, depende de mim. Entre em contato agora. ajudeobarco.com.br. Doutora Kelly Cristina, fica um pouquinho mais? Fico, claro. Porque é interessante a gente pensar que lá
aquelas pessoas precisam até de conhecimento, de informação sobre saúde bucal. Sim. Mas o nosso Brasil é tão grande e tem gente que, apesar de não estar na comunidade ribeirinha, também precisa dessa informação. Sim. A gente chega em todos os cantos do Brasil. E eu queria que a gente falasse do cuidado básico com os nossos dentes, porque tem gente que não sabe. Sim. E aí a gente tira todas as dúvidas bem primárias, tá Sem bom? problema, Então eu volto claro. já, daqui a 3 minutinhos. A gente agora vai entrar num assunto que vai talvez ser algo que você já sabe, mas muito útil, porque tem gente, por incrível que pareça, que ainda não sabe. Não. Vamos primeiro falar de escovação. A gente deve escovar os dentes com que tipo de escova? Tem gente que ainda tem dúvida, porque na farmácia, por exemplo, tem opções: escova dura, escova macia, extra macia. Qual é a ideal? Eu digo para o paciente que é aquela escova onde ele consegue acessar o dente em todos os lados. Não adianta você comprar uma escova cara, grande, e você tem uma boca pequena e você não acessa os lados do dente todo. Então, a pessoa tem que ter uma que consiga, um dentista orientando, que ele consiga acessar todos os dentes em todas as regiões para eliminar a placa bacteriana, que é o que causa. Então, as pessoas não vão ao dentista, não ouvem do dentista o que eles precisam, qual é o melhor tipo de escova, e aí acabam comprando e fazendo do jeito que eles sabem, né? Do jeito que eles acham que sabem. E isso não limpa, né? Pode ser qualquer marca, mas a pessoa Sim. tem que adequar o tamanho da escova aos seus dentes. E a maneira de escovar corretamente, e isso quem vai orientar é o dentista. Como é que é a maneira de escovar corretamente? Então, porque o dente, ele tem um acesso onde a gente inclina a escova e as cerdas em regiões que elas precisam entrar. E no meio dos dentes é o fio dental. Então as pessoas só escovam com escova e o fio eles acham desnecessário, né? E no meio do dente não existe escova que faça essa limpeza. Toda vez que a gente escova o dente, a gente precisa usar o fio dental? Ou o fio dental usa-se esporadicamente ou não usa nunca? Todas as vezes, é o que eu disse, a escova ela não vai entrar entre os dentes. Então o fio dental é tão importante quanto a escova. E a maneira de utilizá-los o dentista vai orientar corretamente. Mas as pessoas não vão ao dentista, que é o indicado de 6 em 6 meses, e não conseguem ter essas informações. Você falou de placa bacteriana. Essa placa bacteriana, a gente consegue retirar só na escovação? Porque a gente tem uma oferta no mercado que diz assim: pasta de dente contra placas bacterianas, elimina placas bacterianas. Isso é verdade? Então, a pasta ela auxilia, mas a ação mecânica da escova e do fio é extremamente importante. Então, mais uma vez eu te digo, a remoção da placa você consegue na escovação, que é a principal fonte para evitar cárie, doença gengival e qualquer outro tipo de doença na boca, mas você precisa fazer corretamente. Mas por que é que a gente, pelo menos aqui numa grande cidade, a gente faz isso com frequência? Sim. Vai ao dentista para fazer a limpeza dos dentes e tirar todas as placas bacterianas, etc. Então, a gente tira o tártaro, que esse tártaro você não remove com a escova. E o tártaro, bem resumidamente, ele é a placa que se calcifica e fica no dente. E aí você com a escova não remove. Então, em cima desse tártaro, você tem uma formação de placa bacteriana ali. E tem gente que nunca foi ao dentista para retirar os tártaros. Não. E o que acontece com esse acúmulo de tártaro? O organismo, ele vê um agente agressor ali. Então, ele começa a tentar te defender. Então, nessa defesa, você acaba tendo sangramento, mau hálito, cárie, e você acaba tendo, não removendo isso, até chegar a amolecimento de um dente e perda desse dente, porque ele fica inserido no osso. E quando você tem, é uma guerra, né? Entre o organismo tentando te defender, mas você não escova corretamente todos os dias e se alimenta todos os dias, e isso vai sendo assim, acumulativo. E aí você vai ter futuramente a perda do elemento dental sem cárie nenhuma, muitas das vezes. A gente tem, eu acho que praticamente em todas as cidades que tem infraestrutura sanitária, a água já Fluoretada, né? Fluoretada. Esse flúor que vem na água já é o suficiente para prevenir as cáries? Ajuda bastante, mas se você não fizer uma escovação adequada,
Não tem jeito. Escova de dente pode ser compartilhada? Não. Não. Me lembro de alguém que veio aqui Não. até do Barco Hospital Papa Francisco e contou, né, que infelizmente em algumas casas existe uma escova para Exatamente. dividir para toda a família. Cárie pega de uma pessoa para outra, é contagioso. Sim. Então é difícil. Quando eu fui lá e olhei aquela população e eu pensei exatamente nisso. Eu falei, aqui a gente tem que às vezes usar uma odontologia que, entre aspas, não é a perfeita, mas uma maneira. Quando a gente fala de odontologia para bebê, a gente usa gaze para a mãe limpar a boca. Então lá eu falei para eles usarem um pedaço de tecido, uma camiseta, alguma coisa, também colocando nos dentes e limpando. Quer ver? Fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo já passou por isso. Foi viajar e esqueceu a escova de dente. É melhor escovar os dentes com um pedacinho de tecido ou uma gaze ou pedir a escova de dente emprestada de alguém? Um pedacinho de tecido e uma gaze, com certeza. Com certeza, e não pedir. Viu? Agora, já que falamos que escova de dente pode transmitir cárie, beijo na boca também transmite cárie? Pode, claro. Olha lá, meninas! Essas meninas moderninhas que vão pra balada e beija um e beija outro, beija um monte. A gente fala que é a doença do beijo. Olha lá, gente. Não sim. pode, pega a cárie. Antes de beijar, fala, deixa eu ver seus dentinhos. Exatamente. Abre a boca. Mas é que tem que ser com uma lanterninha no escuro, Isso. hein? E os adolescentes, eles tem muito que não dá essa devida importância. Acho que o pai e a mãe tá falando demais, né? Mas só que lá na frente, no futuro, vai perder. Não tem terceira dentição, né? Ele só tem duas. A gente fala muitas vezes que o implante é a terceira dentição. O implante não é acessível para todo mundo. Não. Né? E ele também tem restrições. A mesma placa bacteriana que você tem nos dentes, você vai ter no implante. Então, a gente tem uma doença chamada periodontite, mas no implante é periimplantite. Então, você perde o implante também. Uau. Quer dizer, além de ser um tratamento mais caro, você acha que você não vai perder nunca. É outra informação que as pessoas não têm. Da mesma maneira que você escova os dentes, você tem que fazer essa mesma higienização e ir ao dentista com o implante. Porque ele está ali no lugar do dente perdido. O organismo não sabe que é um dente ou que é um implante. Então, ele vai agir da mesma maneira. E você Estou me lembrando das perguntas que chegam aqui nas nossas pautas, quando a gente fala de saúde bucal. E uma pergunta que eu já li, a gente acabou não respondendo, é assim: a gente deve escovar os dentes antes ou depois do café da manhã? Quando a gente acorda, a gente primeiro toma o café da manhã ou primeiro escova os dentes? Normalmente eu falo para fazer depois, né? Depois do café da manhã? Ou antes, mas normalmente eu faço depois, porque você se alimenta, senão você vai deixar. Eu vou falar para vocês, Faz eu faço antes e duas depois. vezes, sabe? Eu fico pensando, melhor eu escovar o dente para ir até a mesa tomar meu café da manhã, para ninguém se deparar comigo porque com bafo de onça, a né? nossa alimentação é muito pastosa, né? Então, às vezes a pessoa toma um café, escovou, toma o café, uma alimentação mais pastosa, até ela fazer uma nova escovação, aquilo lá já deu um tempinho para causar algum problema, né? E assim vai. Perfeito. É verdade que a maçã substitui a escovação? Ajuda bastante. Ajuda mesmo? Ajuda mesmo. Ó, Ajuda lá. mesmo. Né? Mas isso não tira a escovação com fio e escova. Não, né? Não vão substituir por maçã. Quantas vezes ao dia a gente precisa escovar os dentes? Nas principais refeições, pelo menos 3. E à noite é a mais importante. Né? Que você Crianças pequenas, você falou que faz a higienização com gás. A gente começa a escovar os dentes dos pequenos a partir de quanto tempo de vida? Olha, hoje já existe a odontologia intrauterina, a odontologia de bebê. Intrauterina? Intrauterina. Como que é isso? É o tratamento da mãe quando ela está grávida. Porque às vezes a mãe tem um problema gengival e isso pode passar para os filhos. Então tem todo esse tratamento na gravidez. Logo depois do bebê, que tem toda os procedimentos, os protocolos para você higienizar. E depois a criança, devagar, você fazendo, você orientando. Então, assim, vai desde o comecinho, né? Então, desde a gravidez. Olha, interessante. E, doutora, tem muita gente que tem sensibilidade, né? E aí, sente dor, dependendo da pasta de dente, fica com o dente mais sensível. Qual seria o melhor jeito para tratar a sensibilidade nos dentes?
De novo, né, procurando um dentista, porque você pode ter uma alteração por mordida errada e você acaba tendo um desgaste, e quando a gente perde osso, essa gengiva ela desce e expõe a raiz. O mínimo de exposição pode começar a dar uma sensibilidade. Então, essa sensibilidade pode ser, essa perda de inserção pode ser causada por vários fatores. Então, mordida, uma escovação errada, uma gengivite, uma periodontite. Então, a gente precisa analisar. Então, esses casos, volta de novo na prevenção. Perfeito. E ir ao dentista. E agora, pra gente fechar aqui com a pergunta que todo mundo quer saber esses dentes que as pessoas estão usando pra ficar com aquele sorriso mentex branco, né? O sorriso dos sonhos, sorriso de Instagram. Sim. Eles são pra sempre? Não. A pessoa tá livre de ter qualquer problema nos dentes? Não, é isso que as pessoas não entendem. Que qualquer procedimento tem manutenção. Então, mesmo o implante, mesmo as facetas, mesmo qualquer um, você precisa ir ao dentista para fazer a manutenção desse tratamento. Não é que fez e nunca mais. Seria ótimo, né? E pra gente seria péssimo. Seria horrível, né? Mas precisa, infelizmente. Sempre. Bom, doutora Kelly Cristina Garcia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho no hospital, Imagina, no Barco eu que Hospital agradeço. Papa Francisco. Lembrando mais uma vez, abra o coração, ajude. Esse trabalho é Sim, lindo, muito esse trabalho importante. salva vidas. E você ajuda através do ajudeobarco.com.br, ajudeobarco.com.br. E o Instagram da doutora é consultório DRA Kelly, tá? É K-E-L-E-E. Isso. né? L-L-E. Aqui tá com 2 E's, não, Não, são é com 2 dois L's. L's, Então isso. tá. Consultório DRA Kelly, com 2 L's. Mais fácil. Tá bom. Então entre em Eu que contato. agradeço muito a oportunidade. Eu é que Espero agradeço. que eu tenha ajudado em alguma E coisa. ajudou muito, né? Gente, esse Obrigada. básico precisa ser compartilhado, porque por Sim. incrível que pareça, tem muita gente que não sabe disso. Tá. Obrigada. Obrigada. Prazer. Um ótimo trabalho e até a próxima. Até a próxima.